Olá, esse é mais um Papo Reto, eu sou Caio Miranda Carneiro e hoje a gente vai falar sobre saneamento básico no Brasil. Eu também sou um mandatário livre, eu sou vereador aqui na cidade de São Paulo, mas também quero falar desse assunto porque o Movimento Livres tem encampado muito a luta da importância do saneamento básico. Saneamento básico é algo que não dá voto, porque geralmente são obras e estruturas que ficam embaixo da terra, então você não faz uma inauguração de uma adutora de esgoto, mas é importantíssimo. Antes de mais nada, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, Caio Miranda Carneiro, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Clica no sininho, segue o nosso canal, manda seu comentário, compartilha. É fundamental sua participação para a gente melhorar o nosso conteúdo. Papo Reto com Caio Miranda. Esse tema devia ser assim a base, né? Saneamento básico devia ser a partida de qualquer conversa em política pública. No Brasil, a gente tem mais de 100 milhões de pessoas, segundo a Funasa, que estão sem saneamento básico. É pelo menos metade da população no Brasil não tem saneamento, não tem tratamento de água e esgoto. Portanto, isso é um número alarmante. É muita coisa. Para cada real aplicado em saneamento, 9 deixam de ser aplicados na saúde. Portanto, investir em saneamento básico é a melhor forma de reduzir problemas de saúde e gastos com saúde pública. Se 50% do Brasil não tem acesso ao saneamento básico, os 104 milhões de brasileiros, São Paulo, que é o maior estado, né, a grande locomotiva em termos econômicos, tem a cidade de Guarulhos, que é aqui do lado da capital, São Paulo, com apenas 12% da rede de esgoto tratada. Esse é um número que tem várias controvérsias. Eu tive até com o prefeito Guti, depois vocês podem ver o podcast que a gente gravou com ele. Ele assumiu a prefeitura com menos de 3% do saneamento básico. Está tendo que entregar quase 13% até o fim de 2019 e o Ministério Público quer que ele entregue mais de 40% até o final de 2020. É muito difícil, mas espero que ele consiga. A falta de saneamento em Guarulhos, por exemplo, joga todo o lixo e esgoto no rio Tietê, que é ultrapoluído. Então, gente, esse tema é fundamental. Em São Paulo, a gente tem as regiões aqui da Zona Sul, Zona Leste, os extremos da cidade. A maioria dos bairros não tem tratamento de esgoto. A gente tem esgoto correndo a céu aberto, córregos que eram nascentes totalmente com dejetos e sujos, crianças andando nessa água suja e tal. A capital aqui de São Paulo tem 55% do esgoto tratado e desperdiça 24% da água potável que é distribuída. Só que no centro histórico, no centro velho, onde fica a Câmara, mais de 40% da água tratada é perdida em vazamentos, em encanamentos velhos e em gatos, aquelas ligações clandestinas para puxar a água tratada. Então é muito dinheiro para o lixo. O Brasil está na posição 123 no ranking mundial de cobertura de saneamento, atrás de países como a África do Sul, o México, o Chile e a Jordânia. A falta de saneamento e a exposição ao esgoto, ela afeta diretamente a educação, a saúde e a economia. Então, você vai falar, como que afeta a educação? Para uma criança de periferia, que na própria casa já convive com mau cheiro, com fossa, com o esgoto passando, e no caminho para a escola também, isso gera problema de saúde, dor de barriga, verminose, falta de concentração, a alimentação fica afetada por isso. Então, são vários problemas desencadeados. Na economia a gente nem precisa falar, né? Porque isso reduz produtividade e é a falta de infraestrutura, portanto é um problema global. O saneamento básico afeta tudo. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil possui anualmente 340 mil internações no Sistema Único de Saúde por doenças relacionadas à precariedade do saneamento. São 15 mil mortes por ano, só em razão da questão do saneamento. A estimativa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, aponta que mais de 4 pessoas por dia são afastadas do trabalho no país por falta de saneamento. Isso quer dizer
que mais de 50 milhões de dias de trabalho afastados em razão do saneamento são computados no Brasil. Então, a falta de saneamento gera falta de produtividade, impacta na indústria e, portanto, na economia, como a gente falou anteriormente. Se o nível atual, a gente pensar assim, qual que é a fatia do orçamento que é destinada para saneamento básico? Se o nível atual for mantido, nesse ritmo que está hoje, o saneamento só vai ser universalizado no Brasil, ou seja, aqueles 50% que não tem saneamento só vão passar a ter saneamento por completo em 2052. Portanto, a gente está falando aí de mais de 23 anos, mais de 33 anos para ser precisos, de investimentos nesse ritmo de tartaruga para que os 104 milhões que hoje não têm saneamento passam a ter. Para antecipar essa data para 2033, é fundamental investir num ritmo de 60 bilhões de reais por ano. E é por isso que teve lá uma medida provisória, né, que estava em Brasília e infelizmente não foi mantida, para acelerar os investimentos em saneamento básico. Diante do problema de contas públicas, para aumentar o nível de investimento privado no setor, portanto fomentar a concorrência, hoje basicamente saneamento básico é feito por empresas públicas, né, empresas estatais ou de economia mistas controlada pelos estados, municípios ou até pela União. Então, para você aumentar a concorrência e aumentar o investimento privado, a gente precisa modernizar o marco regulatório do saneamento básico e da segurança jurídica para atrair esses investimentos. A medida provisória 868 era super importante, não conseguiu ser mantida, ela caducou, não entrou na votação, e agora tem no Senado um projeto de lei que define esse marco regulatório e permite a aceleração dos investimentos e o investimento privado em saneamento. O Rodrigo Maia já sinalizou que se o PL for para a Câmara dos Deputados, ele vai apoiar e vai votar em regime de urgência. Portanto, esse é um tema lá para os nossos deputados, deputadas e senadores trabalharem com carinho, porque impacta na vida de todo mundo. Portanto, para encerrar esse assunto, que é um assunto técnico que nem todo mundo entende, mas como vocês podem ver, fundamental na vida de todo mundo, sempre a bucha estoura no município. Acabei de dar o exemplo de Guarulhos, que é aqui do lado de São Paulo, cidade enorme, que não consegue ter menos de 12% do saneamento e do esgoto tratado. Então, os municípios precisam recorrer para as estatais, estaduais, para que essas, com recursos federais, consigam fazer os investimentos. Então, enfim, precisamos de um novo marco regulatório para turbinar os investimentos, para que tenha concorrência nesse setor, para que o capital privado também possa investir, fazer as obras necessárias e a gente até 2033 atingir o marco de saneamento básico para todos no nosso país. Então, os municípios e os estados precisam do marco regulatório, a gente precisa de investimento privado. Então, se você puder falar com o seu deputado, deputada, senador ou senadora e cobrar deles uma atenção especial na questão do saneamento, faça isso pelas redes sociais, entre em contato. A saúde é mais importante que o interesse de empresas estatais. Portanto, manter essas estatais como um ativo político importa menos do que oferecer o saneamento para a população. A sociedade precisa se mobilizar e saneamento básico tem que ser um tema político que renda votos, porque é fundamental. Senão a gente vai ficar só inaugurando ponte, viaduto, pracinha, parque, obras que depois vão sofrer as consequências da falta de saneamento. Tá bom? Então, conto com vocês, esse é um tema que eu estava devendo falar sobre ele. Sendo vereador, eu vejo na ponta como é, ver criançada aí andando em água de fossa, pisando, se contaminando. Isso não dá para a gente continuar tolerando, é muito importante. Qualidade de vida começa com saneamento básico. Valeu, pessoal, até a próxima.